história de Embu-Guaçu, ela começa mais ou menos por volta do final do século XVIII, quando Emília de Moraes Pedroso, ou Emília Pedroso de Moraes, o nome completo tem alternâncias, mas é a mesma personagem, filha do capitão Moraes, casou-se com José Pires de Albuquerque e, como dota, recebeu essa região aqui do seu pai. Se estabeleceram na casa do capitão Moraes, situada próximo ao rio Santa Rita. Lá constituíram família, uma família bastante grande, como era muito comum na época, né? O José Pires de Moraes era tropeiro, assim como era o capitão Moraes, além de outras atividades desenvolvidas pelo capitão Moraes, né? E morreu precocemente, aos 44, 45 anos ele faleceu. A Emília carregou o peso de criar todos os filhos, né, sozinha, numa região bastante erma, mas logrou êxito e todos os seus filhos foram criados, educados dentro do padrão da época, e a grande maioria desses filhos acabaram saindo de Embu-Guaçu. Aqui ficou apenas o filho mais velho, o Inácio Pires de Moraes, né, que manteve residência no mesmo local com a morte da mãe, e com o passar do tempo o estilo de vida foi se alterando. Os novos meios de transportes foram se oferecendo, o sistema de vida baseado na atividade econômica de tropeiro sofreu alterações, e teve que se buscar novas fontes de sobrevivência. Aí eles passaram a se dedicar à atividade agrícola de uma forma mais intensa, a produção de farinha de milho, de farinha de mandioca, comercializar com a região ali de Santo Amaro, região do Socorro, transportando pelo rio Embu-Guaçu, Santa Rita e Embu-Guaçu, que depois eles se confluem lá na frente. E aí foi levando, né? Veio a estrada de ferro no final dos anos 20, começo dos anos 30, mudou um pouquinho mais a paisagem, porque agregaram novas famílias aqui na região e, por consequência, o progresso foi se tornando mais intenso. O Inácio Pires casou com Maria das Dores Delfim, uma moradora ali da região de Itapecerica da Serra. Teve 8 filhos também, entre as quais a minha mãe, a senhora Benedita de Moraes Lopes, caçula do Inácio Pires, que com a graça de Deus ainda está viva, e esse mês vai fazer 95 anos, se Deus quiser, né? Mas entre os irmãos dela e irmãs tivemos pessoas de destaque na cidade, como Bento Pires de Moraes, como a dona Teovina, que foi casada com o primeiro prefeito, José Simões Louro, a dona Ana, a filha Ana, né, que a gente chama de dona Ana, casado com o seu Francisco Volante, que é pai da Mariazinha, que foi casado com o Rafael, que foi o terceiro prefeito, né? E por aí vai, né? Eu acho que com o passar do tempo a cidade foi se modernizando, se atualizando no tempo, né? As propriedades que eram de uma família restrita acabou sendo loteada, dividida, e chegamos onde chegamos. Tivemos tempos melhores, tempos piores, mas assim é a vida de uma cidade. Nenhuma cidade está pronta e acabada. Na realidade, toda essa região aqui era conhecida como Fazenda Itararé ou Fazenda da Ilha, de propriedade do capitão Moraes, como eu já mencionei. Transformou-se em dote, né, da Emília Pedroso de Moraes, que depois ficou Emília Pires de Moraes, né, em função do casamento, e depois foi sendo partilhada com os filhos dela, que foram 8 também, né. A fazenda da ilha aqui ficou para um, o fundão aqui para cima ficou para outro, e assim foi, né. E depois essas famílias também, famílias numerosas, foram partilhando, vendendo, transferindo para outras pessoas, mas a origem é doação do período do Império, o sistema de Seis Maria, que era uma subdivisão das capitanias hereditárias lá do século XVI, né? E essas doações de terra por parte do governo, ela acontecia para permitir a ocupação.
né, a extração de riquezas, que num determinado momento era a madeira, era o carvão que se produzia, era ervas medicinais, era alguma riqueza natural de fácil exploração, mas para caracterizar a exploração e a geração de riqueza, mesmo que fosse diminuta, mesmo que fosse, não tivesse a relevância, né? Mas talvez a riqueza maior num determinado momento era a extração de madeira, né? Madeira de lei, que aqui é a Serra do Mar, pega a Mata Atlântica, né? E foi sendo explorado nesse sentido, né? A instalação da via férrea para escoar a principal produção do Brasil na época, que era o café, não só o café escoava pela ferrovia, mas o principal era o café, vai acelerar o progresso, vai trazer aqui para a cidade a vila ferroviária, né, com mais famílias, né, vai propiciar um adensamento populacional mais intenso, né, virão profissionais mais específicos, né. Eu acho que foi um fator relevante. O capitão Moraes, ele construiu, né, dentro da sua atividade de tropeiro, ele construía entrepostos de paragens, né, para abrigar as pessoas que faziam parte da comitiva, né, e ele construiu a casa ali próximo ao Rio Santa Rita, que servia de moradia temporária, já que a residência fixa dele era na fazenda em Boimirim, naquela região do Jardim Ângela, que era uma segunda fazenda que ele tinha, né? E a casa foi transmitida para a Emília, né? E depois para o Inácio, que depois vendeu para o Dr. Roberto, que instalou ali uma atividade industrial de lavagem de rami, né? Que depois vendeu para o seu Abrão Svartman, que instalou a Palquima, uma indústria química, e por aí se sucedeu. Mas a casa que hoje é o museu foi o início de tudo. E o interessante é que se aproveitou essa casa para perpetuar a imagem de Embu-Guaçu, a história de Embu-Guaçu, das pessoas que ajudaram a construir, de todas as famílias que ajudaram a construir o município de Embu-Guaçu, né? Não só a família Pires de Moraes, mas de todas as outras que vieram aqui para a região, né? De origem das mais diversas, imigrantes japoneses, alemães, de outras nacionalidades, portugueses que também se estabeleceram aqui, espanhóis também, né? Mas eu acho que a coisa tem que acontecer desse jeito, seguir um processo natural, um curso natural, mesmo porque também não dá para barrar isso daí. Se dedicava à atividade de lavagem de rami, que é uma planta fibrosa utilizada para produção de tecidos grosseiros, para saco de estopa, essas coisas, né? E a lavagem de rami precisava de água, né? Como parte da família originária já tinha se dispersado, provavelmente contactaram, conheceram esse Dr. Roberto e acabaram vendendo a propriedade para eles, né? O Dr. Roberto, ele era de origem suíça, conheceu outros integrantes da família e acabou adquirindo a propriedade, instalando aqui essa atividade econômica. Meu pai era mineiro, de Minas veio para Caucaia, de Caucaia veio para cá para trabalhar exatamente nessa fábrica. E aí conheceu minha mãe e a vida que se seguiu é essa, nós estamos aqui. Esses espaços para atividade industrial, mas a casa servia de residência, né? Para eles, quando eles vinham para cá, não era residência fixa, eles moravam em São Paulo, mas a atividade se desenvolvia aqui. Nesse tempo já existia a estrada que ligava Embu-Guaçu a Santo Amaro, né? Precária, mas já existia estrada de terra, que mais tarde, na época do Jânio Quadro, vai ser asfaltado, com um asfalto que eles chamavam lá de Virato Paulista, que era só para tapar o barro e os buracos, mas já foi um avanço. Assim como a energia elétrica veio na época do Jânio Quadro também, se não me falha a memória. E transformou a unidade fabril em indústria química, de fertilizantes. Né? Não, eu acho que isso daí era uma espécie de laboratório que eles desenvolviam as fórmulas para os fertilizantes. As instalações do período de lavagem de rami, eu acho que eram bem simplórias, porque provavelmente a planta devia ter alguma resina, qualquer coisa, que tinha que lavar, secar,
produzia as fibras e depois levava para a produção de tecido. O tecido não era produzido aqui, é só o processo de lavagem do produto, que necessitava de bastante água, e do lado ali tinha um rio que não era difícil. E também a própria qualidade da água, né? Na época já não era tão... Apesar que já tinha represa ali no Socorro, que é composto pelos rios daqui também, boa parte dos rios daqui alimenta a represa Guarapiranga. Na realidade, em função da elaboração de leis que visava a proteção não tanto aqui dos nossos interesses, né? Porque os nossos interesses é o desenvolvimento, a atividade, a instalação de indústrias, uma coisa ou outra. Mas como nós somos cabeceira de rios que abastecem a Guarapiranga, há necessidade de se manter esses rios limpos, ou o mais limpo possível, para que a água que chega na represa seja uma água tratável e para consumo humano, sem tantos produtos químicos, né? Então essa necessidade de proteger as cabeceiras é que determinou um conjunto de leis que vai dificultar o desenvolvimento, porque vai forçar a preservação natural, que eu acho válido, mas eu acho também que deveria ter um equilíbrio, uma compensação pela preservação e pela oferta de água, coisa que se discute muito, mas não se chega a conclusão nenhuma, e o município fica a ver navios, como diz. Hoje museu, mas a primeira casa construída na cidade de Embu-Guaçu. Na época era Eremiboi-Guaçu, nem tinha nome, na verdade, né? Foi posteriormente. Então a primeira casa, quem veio morar foi José Pires de Albuquerque, junto com Emília Pires de Moraes. Vieram de famílias lá de Santo Amaro, Itapecerica, da família Pedroso de Moraes, né? E naquela época eram dotes, né? E eles se casaram e vieram para cá. Eles moraram aqui por muitos anos. Conta os historiadores que vieram com eles 2 escravos, né? Duas pessoas que trabalhavam para eles. E aqui eles tiveram, pelo que eu soube, 8 filhos. E um deles, Inácio Pires de Moraes, pai do meu avô Bento Pires de Moraes, pai de minha mãe Benedita Pires de Moraes. Exatamente os filhos que eles tiveram, eu fiz até alguma história, fiz um vídeo, não lembro exatamente o nome de todos, né? Mas é registrado aqui no museu o nome dos filhos. Eles viviam de colheita, eles plantavam, comiam o que colhiam, né? E eu lembro também da história, quando eu fiz magistério, eu fiz uma pesquisa sobre a história. E o seu Toninho Jusa, também um morador muito antigo da cidade, eu fui entrevistá-lo. E ele dizia que eles desciam a barco, né? Porque o nosso rio ele é estilo cobra, por isso o nome da cidade Cobra Grande, né? Que quer dizer Embu-Guaçu, Embu-Guaçu na época, devido ao rio sinuoso. E esse rio desaba no Guarapiranga, em Santo Amaro. Eles iam a barco, né? Desciam com lenha, desciam com mantimentos, fazer o quê? Troca. Então, lá eles trocavam com o que eles precisavam, né? Então, não era bem moedas, eram trocas, né? José Pires de Albuquerque, sua esposa chamava Emília Pires de Moraes. Nessa entrevista que eu fiz com o seu Toninho Jusa, ele contava assim, que Emília Pires era uma mulher alva, alta e muito assim determinada, ela muito que mandona, né? Isso contou a história o seu Toninho Jusa, muito mandona. Então ela dizia assim, na época já estava havendo progresso com a linha férrea, mais ou menos em 1932. Então ela tomou frente
e falou, olha, vocês só irão passar com a linha férrea sobre os meus terrenos se vocês construírem uma estação aqui em Bugaçu. Foi aonde foi construída essa estação, que até tem uma foto que eu estou de frente para ela ali, né? Foi construída essa estação, mas no conto, Toninho Jusa então falou, ela era muito, tomava frente, mandona, né? Então vocês só vão passar se construir a estação. E então diz que foi onde foi construída a nossa estação ferroviária, né? Bento Pires de Moraes, então, foi construir a primeira casa da Inácio Pires de Moraes, que é uma casa que ainda existe ali embaixo do pontilhão, né? E tem até uma foto da década de 50, né? E minha mãe conta que tinha uma porteira, passava a linha férrea e tinha uma porteira, e essa porteira era fechada, né? Porque era o quê? Acho que era fazenda, sítio, né? Eles tinham criação, né? E então minha mãe conta que ela abria a porteira quando vinha barulho de carro, que era muito difícil, alguém queria entrar, ela vinha ali e abria a porteira. Tem a foto até hoje da porteira, né? Da primeira casa da rua Inácio Pires de Moraes, que ainda tem vestígios da casa, que ainda falei para a Lu, né? Aí passou o pontilhão e aí matou a história, né? Aí muitas pessoas vieram de Santos, muitas pessoas vieram de Mairinque, de Canguera, de todas aquelas regiões foram vindo. Aí a cidade começou a progredir, a vir vários moradores, né? Era tudo muito difícil. Eu lembro também uma história que meu avô contava, que ele era subdelegado, né? Porque era um distrito de Itapecerica da Serra, então era comandado por Itapecerica da Serra. Então tudo dependia de Itapecerica da Serra. Então também seu Toninho Jusa contou para mim assim, que meu avô, como subdelegado, quando tinha qualquer problema na cidade, tinha que estar levando para Itapecerica. E ele então conta um fato que meu avô, montado de cavalo com uma espingarda, amarrado o delinquente, né? E mirando ele pelo caminho até Itapecerica da Serra. Então era tudo assim, o que eles tinham, né, na época. A evolução foi vindo devagar, né? Tudo com muque para quebrar, para fazer a linha férrea e posteriormente a transformar em município, né? E até todo esse processo começaram a vir vários moradores. Meu avô, minha avó contava que os primeiros moradores da Inácio Pires de Moraes, né? Eu lembro de alguns, né? Tinha uma serraria onde hoje o Laboratório União, era uma serraria. Eu brinquei nessa serraria, né? E a gente caminhava até a Inácio Pires, até o final lá, a Escola Pascoal, né? Então tinha uma casa aqui, outra lá, até vir a emancipação. Bom, meu pai, Abrão, chegou em São Paulo, vindos do Uruguai, no ano 55. E logo começou a trabalhar numa empresa chamada Pauquima. Essa empresa tinha uma fábrica no bairro da Vila Carrão e trabalhava-se com fosfatos e outros lixos mais. Era produto químico, vai. Quando numa oportunidade meu pai viajou para a Europa à procura de matéria-prima, a minha mãe encontrou essa área à venda e ela comprou
sem o consentimento do meu pai. Quando ele chegou, ele teve essa surpresa. A gente morava no Jardim Paulista, em São Paulo, na Rua Queluz, próximo ao túnel da 9 de julho, para ter uma ideia. Bom, a gente vinha passar algum tempo, alguns fins de semana, a gente vinha passar aqui na casa. Eu na época tinha 12, 13 anos de idade. O prefeito queria comprar aqui a casa. Aí o Clodoaldo fez a proposta para o meu pai para comprar a casa. Meu pai falou, daqui eu não saio, só morto. E meu pai já nessa época morava no prédio, lá na Avenida São Luís, né? Ali no centro de São Paulo. Bom, a indústria trabalhava com aquilo que vinha. Meu pai entrou com sócio na Pauquima, na época que a fábrica ainda estava lá, na Vila Carrão, e colocou minha mãe como administradora. Bom, aí foi. Meu pai comprou uma parte, eram em 3 sócios, eram 2 irmãos e meu pai. Aos poucos meu pai foi comprando a participação dos sócios, até que ele ficou sozinho. E continuamos aqui, fabricando. A princípio, depois do produto químico, começamos a produzir fertilizantes para solo e para foliar, né? São 2 métodos diferentes. Eu, enquanto isso, estava na faculdade fazendo agronomia. Quando me formei, meu pai falou, Oscar, agora você vai trabalhar na Pauquima. Falei, pai, mas eu tenho um professor que me chamou para trabalhar com ele numa empresa de reflorestamento. Falou, não, eu te formei, paguei teus estudos, você vai trabalhar comigo. Tá bom, então, vamos fazer o quê? E foi assim, foi passando o tempo, até o ano de 2000, admito, até 97, quando a Pauquima chegou a um ponto que não conseguia mais trabalhar, foi pedida a falência da Pauquima, e aí paramos de fabricar. Eu estava dando aula de matemática aqui nas escolas do estado. Bom, eu não sei, a vida levava a gente a fazer aquilo que aparecia no dia a dia. Eu andei aqui na época, quando era moleque ainda, andava a cavalo aqui com minha irmã, a gente invadia os fundos aqui, e chega ao entroncamento do rio Embu-Guaçu com o rio Santa Rita, que dá de fundos para a fazenda, né? O condomínio da fazenda é logo aqui atrás. E tem algumas passagens de uma chuva forte que o rio aqui transbordava, ficava impossível de se passar, então fazia o transbordo por uma pontezinha de madeira, né? A casa meus pais compraram no início dos anos 60, tá? Que pertenciam a um casal suíços, que eles moravam na Europa, não sei por quê. Em meados de 1963, eu vim de São Paulo, eu morava em São Paulo, eu vim prestei um concurso na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e vim trabalhar na repartição que montaram aqui em Embu-Guaçu, posto de arrecadação estadual. Bom, eu, nas minhas funções lá no posto de arrecadação, uma delas era me ficar ciente do que era publicado no Diário Oficial do Estado. E um dia eu estava lendo o Diário Oficial do Estado e, por curiosidade, que não era habitual fazer isso, eu passei a mão no caderno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que era um caderno que vinha encartado junto com o Diário Oficial.
Eu me deparei com a lei quinquenal, que é uma lei que de 5 em 5 anos ela pode emancipar distritos para município e bairro para distrito. Por que não emancipar, se nós temos condições? Se a lei nos faculta isso. Nesse momento, entrou na repartição o senhor Benedito Rochel de Moraes, que também foi emancipador, foi vereador de Embu-Guaçu, e era o cartorário de Embu-Guaçu. E ele tinha que vir na repartição todos os dias para recolher as custas e taxas do cartório. A emancipação, como tudo na vida, não foi uma novidade. Ela teve as suas dificuldades, e muitas. E com muita luta, nós conseguimos agregar as correntes políticas, vamos dizer, da cidade do distrito, e conseguimos formar a Comissão Pró-Emancipação de Embu-Guaçu. Bom, presidente, Fioravante Francisco, e primeiro secretário, Nilton Gino Martins. Teve mais 13 companheiros. Sim. Bom, primeira coisa que a lei quinquenal exigia: abaixo-assinado dos moradores do distrito pleiteando a emancipação junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Demos entrada na Assembleia. A Assembleia aceitou. Segunda etapa, documentação, exigida pela lei quinquenal. A população daquela época, eu não me recordo muito bem quanto que era, mas era acima, posso assegurar, que era acima de 5.000 habitantes, porque a lei quinquenal exigia o mínimo de 5.000 habitantes. Aí marcado o dia do plebiscito. Antigamente, Grupo Escolar de Embu-Guaçu. Hoje, Escola Estadual Pascoal Carlos Magno. Fizemos o que cabia à comissão. Plebiscito, ganho, foi para a Assembleia, a Assembleia votou a lei, Embu-Guaçu passou ao município, aí entrou a parte política, que eu não fiz parte, dessa parte eu não fiz parte. Eu me afastei porque achei que a minha obrigação eu já tinha feito. Então, deixamos para que os políticos resolvessem essa questão. Foi eleito primeiro prefeito, vice-prefeito, Câmara, e no dia 28 de março de 1965, instalou-se um município que foi a nossa redenção. Tá? Inclusive tem uma história que o primeiro prefeito de Embu-Guaçu, o senhor José Simões, namorava na primeira janela aqui com a filha do casal. Ele vinha aqui e ficava namorado sentado na janela. Bom, outra história que tem a casa, e não sei se chegou a ser verdade ou não, diz que um casal, um recém-casados, né, de São Paulo, vieram passar a lua de mel aqui. Iam passar uma semana aqui na casa. Os donos trouxeram eles para cá, de carro, e falaram, bom, dia tal eu venho buscar vocês. Chegou esse dia, o dono encontrou o recém-casado esperando com as malas, tudo lá no portão. Falei, mas o que houve? Por que tanta pressa? Ah, não dá para mim ficar aqui nessa casa. Essa casa é mal assombrada. Como assim mal assombrada? À noite a gente escuta coisas no telhado
E eu não sei o que é. Bom, tudo bem, quero ir embora, vamos embora. Foram embora. Passados uns dias o dono veio aqui, começou a xeretar, olhar o que era, o que não era. Era um casal de gambá andando no telhado, fazendo barulho, né? Aí, tá, tudo bem. Pessoa de São Paulo, da capital, nunca morou numa casa de fazenda, né? Isso daqui era uma casa de fazenda, que essa área toda, ao que me parece, era criação de gado, por causa dos chifres que tem ali, na varanda, dá a impressão que era gado. Então eu acredito que foi uma criação de gado que tinha aqui. Bom, tem algumas outras histórias que no momento agora eu não lembro, mas a casa importante. Vocês podem olhar que a base da casa é feito de tijolinho, mas do tijolinho para cima é taipa. O que é taipa? É uma massa feita de barro, tá? Misturado com madeira, lenha, galhos, coisas assim, tá? E existe do chão até o teto, são 3 camadas de barro de 3 cores diferentes. É o marrom, vermelho e amarelo. Aí nós perguntamos para um engenheiro aqui de Iguaçu qual o motivo de termos 3 camadas de terras diferentes, de cores diferentes. Por é simples. Dependendo do clima, você vai manter a casa sempre numa temperatura ambiente bom. Se é no verão, calor, a casa está sempre fresca, por causa dessas 3 camadas de terra. Então, faça sol, faça chuva, você dentro de casa não sentia frio, não sentia calor. Eu andava muito a cavalo aqui dentro, na cidade. Meu cavalo baio era um cavalinho baixinho, de pelo amarelo. Quando a gente saía, ele ia numa boa, mas quando percebia que a gente estava voltando para casa, se eu soltasse a rédea, ele desembestava. Eu quase, às vezes, até cheguei até a me machucar meu joelho, porque ele ralou minha perna, naquela coluna que tem o portão, ele entrou tão fechado que minha perna foi junto. Mas, olha, é períodos de casa. Uma outra coisa, essa última parte da casa, onde minha mãe construiu para fazer uma cozinha mais moderna. Que a cozinha, o fogão a lenha, que estava aqui nesse salão, tá? Ele, ao acender o fogo, ele aquecia a água do chuveiro. E tinha uma serpentina, ia para o chuveiro e tomava banho de água quente. Caso contrário, era banho de água fria mesmo. Tá? Era tudo muito difícil, né? Até que minha mãe teve que, depois casou com meu pai, né, Conrado Krebs, Benedita Pires de Moraes, casou com Conrado Krebs. E na necessidade dos filhos terem que estudar, ela voltou, veio morar em Iguaçu, né. Aí quando eu falo do meu avô, eu fui criada por ele, Bento Pires de Moraes. E ali ele me ensinou muita coisa boa. Principalmente uma que palavra valia fio de bigode, né? Que hoje nem se tem, ninguém nem se sabe mais isso. Então, muito respeito, né? O leite da vaca, os ovos que vinha no avental da minha avó. Nossa, quantas amizades boas, umas amizades que se tornaram irmãs, né? Assim como a Inês, a Juliana. Muita saudade, né? A gente brincava lá dentro, eu, minha irmã, os amigos que a gente trazia da escola. Olha, foi uma infância que eu tive aqui muito boa.
Eu lembro com saudades, gostaria de voltar no tempo para a gente poder voltar ao que era antes disso daqui. Mas eu continuo acreditando no futuro de Iguaçu. Não sou pessimista, não.